Boa noite, meus irmãos. Obrigado, irmão Valdemir, pela mensagem inspiradora do poder de Deus. Irmãos, hoje nós estamos continuando, como já foi falado, os temas sobre o Apocalipse. O último tema apresentado aqui foi sobre a morte, isso? O último inimigo a ser vencido. E hoje, continuando o nosso estudo, nós vamos ver sobre os 7 selos do Apocalipse. E o número 7, vocês já viram aí as 7 igrejas. Hoje nós vamos ver um pouco sobre os 7 selos, mas ainda vem as 7 trombetas e as 7 pragas. Então é um número bem recorrente aí no Apocalipse. E hoje nós vamos tirar algumas lições, ver algumas partes históricas, o que a Bíblia nos diz sobre os 7 selos. Mas o que eu aprendi, principalmente na lição do trimestre, já não pode falar passado, né? Passado foi o que terminou ontem, no trimestre retrasado, é que o Apocalipse, ele se abre uma cena e João, ali dentro do santuário, ali nas visões do santuário de Deus, e ali, como muitos têm medo do Apocalipse, dentro do santuário Jesus mostrava para João, o anjo mostrava também em visões para João, de que o nosso sumo sacerdote ele está trabalhando por nós e ele vai voltar para nos buscar. E os 7 selos não é diferente. Antes de nós falarmos diretamente sobre os 7 selos, você já pode abrir sua Bíblia aí em Apocalipse capítulo 5. Para a gente ver uma situação que estava acontecendo lá no santuário. Então aí nós temos Apocalipse, as revelações de esperança. Os 7 selos que nós vamos estudar hoje. Apocalipse capítulo 5. Do verso 1 até o verso 10. Todos acharam? Mais alguém está procurando? Apocalipse capítulo 5, do verso 1 ao verso 10. Então vi na mão direita daquele que está assentado no trono um livro em forma de rolo, escrito de ambos os lados e selado com 7 selos. Vi um anjo poderoso proclamando em alta voz: quem é digno de romper os selos e de abrir o livro? Mas não havia ninguém, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, que pudesse abrir o livro, ou sequer olhar para ele. Eu chorava muito porque não se encontrou ninguém que fosse digno de abrir o livro e de olhar para ele. Então um dos anciãos me disse: não chore, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os 7 selos. Depois vi um cordeiro que parecia ter estado morto em pé no centro do trono, cercado pelos 4 seres viventes e pelos anciãos. Ele tinha 7 chifres e 7 olhos, e são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. Ele se aproximou e recebeu o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. Ao recebê-lo, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro, e cada um deles tinha uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E eles cantavam um cântico novo. Tu és digno de receber o livro e de abrir os seus selos, pois foste morto e com teu sangue compraste para Deus gente de toda a tribo, língua, povo e nação, e tu constituíste reino e sacerdotes para o nosso Deus, e eles reinarão sobre a terra. Amém? Então, o capítulo 4 de Daniel, e já entrando aí no capítulo 5, é uma visão de que
João, todas as visões que ele viu, a grande parte do Apocalipse era tudo uma visão do futuro. Só que nesse caso, principalmente aí o capítulo 5, é um capítulo em que foi o momento em que Jesus, o capítulo 4 e o 5, foi o momento em que Jesus foi entronizado no céu e chegou à destra de Deus. E ali todos os 24 anciãos, os seres viventes, todos louvavam o nome de Deus. Só que essa revelação do Evangelho, a história da salvação, desde ali da descida do Pentecostes, quando Jesus subiu ao céu e o Espírito Santo desceu, toda essa história, ela estava selada e ninguém sabia o que ia acontecer. Então João começou a ficar nervoso e chorar, porque como que eles iam entender a salvação? Como que eles iam saber o que aconteceria no futuro? Como que eles saberiam o que realmente ia acontecer? Mas de repente, o leão da tribo de Judá, é interessante que mostra o leão da tribo de Judá. Vocês que estão aí assistindo pelo Facebook são muito queridos a todos nós. Comentem aí no Facebook, vocês que estão assistindo. Mas é interessante que mostra o leão, o rei dos animais, o animal vencedor. Mas quando fala que ele foi vencedor e é digno de abrir o livro, mostra um cordeirinho morto. Interessante, né? Porque Jesus, aparentemente que foi derrotado, foi destruído, aquele cordeirinho que não abriu a sua boca, ele morto lá na cruz do Calvário, ele foi o vencedor. Ele venceu por nós, a sua morte derrotou o inimigo e ele é digno de abrir os 7 selos que nós vamos estudar hoje. E pela graça de Deus, João ele começou a louvar juntamente com os seres viventes ali, juntamente com os 24 anciãos, diante do trono de Deus, porque havia um ser, esse ser era o próprio Filho de Deus que morreu na cruz por nós, ele iria abrir os 7 selos, para eles conseguirem entender o que realmente aconteceria. Vamos então para o capítulo 6, onde está falando dos 7 selos. Vamos para o capítulo 6. O primeiro selo está aí no verso 1 e 2. Os irmãos costumam ler, acompanhar, ou eu leio aqui da frente? Os irmãos leem? Quem quer ler? Pode ler. Verso 1. E havendo o cordeiro aberto, um dos selos, olhei e ouvi um dos 4 animais que dizia, como em voz de trovão, vem e vê. E olhei, e eis um cavalo branco, e que estava sentado sobre ele, e tinha um arco, e convidado com a coroa, para sair vitorioso e para vencer. Irmãos, só algo, eu comentei aqui dos vários sets que tem no livro do Apocalipse, mas as 7 igrejas e os 7 selos, eles têm um paralelismo. Então, esse primeiro selo, o primeiro selo que foi aberto, foi na mesma época da primeira igreja, a igreja de Éfeso. Então, o primeiro selo, um cavalo branco, e o seu cavaleiro estava empunhando um arco e uma coroa. Essa coroa que ele estava usando é uma coroa, não uma coroa de rei, mas uma coroa de vitória. E seu arco é o símbolo do triunfo de uma guerra. E foi a primeira igreja, o primeiro selo, que também é a primeira igreja, onde a igreja foi vitoriosa, onde o evangelho tinha acabado de sair das mãos de Jesus, entregue aos apóstolos, e enquanto os apóstolos eram vivos, lógico, toda a igreja, se vocês estudaram aí a igreja de Éfeso, mas todas as igrejas tiveram seus problemas, fora a segunda, mas o erro não predominava, porque enquanto os apóstolos estavam vivos, a verdade sempre predominava. Então era uma igreja que, vocês sabem, mesmo com a morte dos apóstolos, vocês viram várias perseguições, principalmente ali nas cartas escritas por Paulo, o quanto ele sofreu, os outros apóstolos sofreram, mas mesmo assim o evangelho vencia, mesmo assim ele era pregado, várias pessoas se tornaram cristãos. E interessante que eles não tinham medo da política, eles não tinham medo do sinédrio, eles não tinham medo dos líderes, eles iam lá e pregavam o evangelho. Então era uma igreja vitoriosa. O primeiro selo, essa primeira parte, quando foi aberto, foi visto um cavalo branco
com seu cavaleiro vencedor, o próprio Jesus Cristo, o vencedor que veio vencendo e trazendo o evangelho eterno a todos nós. Quando abriu o segundo selo, quem quer ler, está aí no verso 3 e 4. O primeiro selo foi do ano 31 ao ano 100. O segundo selo é Apocalipse 6, verso 3 e 4. Quando abriu o segundo selo, ouviu o segundo selo e vem dizendo: Vem. E saiu outro cavalo vermelho. E ao seu cavaleiro foi dado de dar a paz da terra, para que os homens se matassem uns aos outros. Também lhe foi dada uma grande espada. O que vocês acham? A cor vermelha é símbolo do quê? Quando você fala de vermelho, lembra do quê? Sangue. É o mesmo período aí da segunda igreja, isso foi do ano 100 até o ano 313. Irmãos, aí já o último apóstolo João, que escreveu, já havia falecido aí por volta do ano 100, e aí começaram as grandes perseguições à igreja, um grande derramamento de sangue. Mas a igreja, mesmo assim, se manteve fiel. Só que essa era a época em que Roma imperial ainda dominava, era uma época em que os Césares mandou perseguição por todos os cantos aos cristãos, era uma época de muita controvérsia religiosa, mas mesmo assim, os cristãos, aqueles que aprenderam do Evangelho, permaneceram fiéis e eles eram mortos pela verdade. Onde nós conhecemos, não ainda a Idade Escura, mas nessa época houve também muito derramamento de sangue, as fogueiras, as pessoas ali eram mortas de forma trágicas. Ali nos coliseus soltavam os animais para devorar os cristãos, e isso era uma festa. Eu acho interessante, hoje em dia, né, as pessoas vão às arenas dos futebol ali para ver uma boa partida de futebol. Antigamente, a felicidade do povo era ir a essas arenas para ver os leões devorando os cristãos. Mas mesmo assim, eles permaneciam fiéis. Do ano 100 até o ano 313. Agora vamos, versos 5 e 6, o terceiro selo. Cavalo preto. Quando abriu o terceiro selo, ouviu o terceiro selo vivente dizendo: Vem. Então vi, e eis um cavalo preto, e o seu cavaleiro com uma balança na mão. E ouvi uma como que voz no meio de 4 seres viventes, dizendo: Uma medida de trigo por um denário, 3 medidas de cevada por um denário, e não danifiqueis o azeite e o vinho. Irmãos, esse terceiro selo aqui do cavalo preto, o cavalo preto é o antagonismo, a diferença do cavalo branco. Aqui as coisas só começaram a piorar para o cristianismo puro. Aqui foi a época em que começou realmente a mentira entrar na igreja, porque os imperadores, e principalmente aqui nessa época, Constantino foi o mais famoso, eles viram que quanto mais matava cristão, mais multiplicava. Ainda vem aquela frase: o sangue dos cristãos é como semente. Então ele raciocinou, e eu digo uma inteligência vinda dos infernos. Ele pensou o seguinte: já que eu não consigo com eles, eu não consigo vencê-los, eu vou me unir. E aí a mentira começou a se misturar com a verdade. E algumas coisas aqui que eu posso dizer para vocês que aconteceu nessa época da corrupção da fé. Era uma época em que o império já não tinha acabado ainda, mas vários e vários imperadores lutavam entre si, o império já não era tão forte e a religião romana começou a querer tomar conta. E aí o bispo de Roma, que já dominava, e não mais eram fortes os imperadores. Foi uma época de fome e miséria. Mas uma época de fome e miséria, como foi descrito aqui nos versos, não somente uma época de fome e miséria de alimento, mas uma época de fome e miséria da palavra de Deus.
Aqui vem fazendo essa comparação aqui do denário, 1 quilo de trigo por 1 denário e 3 quilos de cevada por 1 denário. O trabalhador, o valor de um trabalhador, o dia do trabalhador dava para ele sustentar a família dele inteira naquele dia. Só que nessa época as coisas estavam tão escassas que o valor de um dia de trabalhador só dava para ele se alimentar. Uma pessoa só da família. E a família aí, pastor, de 80 pessoas, como que fazia? Quem que é de 80 pessoas aí? Eu estava de costa, não vi. Aí ia passar fome todo mundo. Nessa época de escassez, esse valor que dava para sustentar a família dava para uma pessoa só se alimentar. Mas uma época também de fome da palavra de Deus, onde foi dito aí uma frase interessante, que até na lição da escola sabatina comentou bem, que o alimento seria escasso, mas não danifiqueis nem o azeite nem o vinho. Ou seja, por mais que se faltasse a palavra de Deus, por mais que se faltasse o alimento, nunca faltou o Espírito Santo e a salvação. A salvação e o Espírito Santo, eles sempre estiveram presentes. Nesse caso, isso não ia faltar, mas a palavra de Deus estava sendo escassa. E quais eram os erros que foram misturados à verdade? Saiu ali o decreto em 321, o decreto para adorar, não no dia de sábado, mas o domingo. Em 364, houve o concílio de Laodiceia, onde eles chegaram a uma conclusão que deviam realmente adorar o domingo. Mesmo já tendo sido imposto no concílio de Laodiceia, isso foi novamente mencionado. Em 370, começou a cultuar aos santos, a Maria e a várias outras pessoas aí que já tinham sido mortas. No ano 400, começou a se orar por todos os mortos. Então, a pessoa não precisa decidir hoje. Mesmo depois que ele morrer, algum parente pode orar por ele. Isso não está na Bíblia, isso foi colocado pela Igreja Romana. E no ano 530, começou o dogma do purgatório. Dizem, eu não fui estudar isso, mas dizem que esse dogma já está caindo por terra, as pessoas já não acreditam mais nele. Mas nessa época se pregava que se você foi bonzinho, você ia direto para o céu. Se você foi mal, direto para o inferno. Mas se você estava ali no meio termo, precisava pagar alguns pecados, você ficava um tempo lá no purgatório. Então todas essas mentiras foi no terceiro selo, onde foi mencionado aí pelo cavalo preto, do ano 313 até o ano 538. Agora nós vamos para o maior período, que é o período do quarto selo. Esse período foi do ano 538, assim que terminou o período do terceiro selo, até o ano de 1517. Quem quer ler aí o verso 7 e 8? Quando o cordeiro abriu o quarto selo, ouvi a voz do quarto ser vivente, dizendo: Vem. Eu olhei e eis um cavalo amarelo e o seu cavaleiro, sendo este chamado Morte. E o inferno o estava seguindo, e foi-lhes dada autoridade sobre a quarta parte da terra para matar a espada, pela fome, com a mortandade e por meio das feras da terra. Irmãos, o cavalo amarelo, esse é o símbolo da morte. Alguns lugares dizem o cavalo amarelo, outros lugares dizem o cavalo pálido, sem cor, ou o cavalo da morte. Foi uma época em que, no ano 538, já não era somente uma mudança, que você já não era para guardar o sábado, mas tinha que guardar o domingo. Agora era uma lei. Era a lei que, se você não obedecesse, você era morto por isso. Mesmo que houve aquela perseguição lá da segunda igreja, do segundo selo, essa foi a pior. Já pensou uma quarta parte da terra sendo morta e destruída por eles não queriam fazer a vontade do bispo de Roma e dos líderes de Roma. Eles queriam permanecer fiéis a Deus. E foi o que nós chamamos de a Idade Escura, a idade onde aparentemente se acabou o cristianismo. Se você queria achar alguma coisa de cristianismo, eles estavam escondidos nas montanhas, nas cavernas e em outros lugares.
E mais coisas aconteceram aí nessa época. Vamos ler mais algumas coisas que foram acontecendo. No ano 998, foi instituído o Dia dos Mortos. No ano 1184, foi instituída a Santa Inquisição. No ano de 1190, começou a venda de indulgências. Você agora podia pagar pelos seus pecados e aí você seria perdoado. No ano de 1216, começou o famoso confessionário. Você poderia ir ter com alguém aqui da terra, um líder religioso, ele iria te perdoar, ou ele iria dizer o que você precisava fazer para ser perdoado, aí pagando suas indulgências. Em 1229, a leitura da Bíblia ela foi proibida. E tivemos aí um pouco depois o Concílio de Trento também, de que a tradição religiosa ela está acima da palavra de Deus. Então isso tudo foi numa época de muita perseguição, aí nós vimos mortes terríveis. Tem um filme, eu acho que existe o livro também. Eu não estou lembrado o nome desse filme agora, mas alguma coisa da Rosa. Em nome da Rosa, e obrigado, irmão. Esse filme mostra assim coisas terríveis. Pessoas que desobedeciam, queriam pegar na palavra de Deus, tinha até uma forma de veneno onde eles morriam por tocar na palavra de Deus. Então foi algo assim terrível, foi uma época de duras perseguições, onde nós vimos o povo de Deus escondido. Eles tinham que se esconder para poder sobreviver. E ali tem até uma história interessante de uma cristã, que certo dia ela sabia da perseguição, não podia estudar mais a palavra de Deus. Nessa época eles cortavam pequenos trechinhos da Bíblia e escondiam debaixo das unhas. Não sei que tamanho de unha era esse, para esconder os trechos da Bíblia, mas tem lá no Grande Conflito, você pode ver. E tinha uma história contada de que uma irmã ela saiu de sua casa e os policiais estavam na rua para prender os cristãos e para matá-los e fazer atrocidades contra eles. E essa irmã ela saiu de casa e ela ia para a igreja, não para a igreja, mas ia num lugar isolado, escondido, onde estavam os membros ali. E o policial perguntou para ela, viu, onde você está indo? Ela falou assim, eu estou indo na casa dos meus irmãos. Ela falou, mas está indo fazer o que na casa dos seus irmãos? É porque o meu irmão mais velho, ele faleceu, a gente está indo ler o testamento. Ela mentiu ou não? Hã? Um cristão pode mentir? E que ela falou? A verdade? Quem que eram os irmãos? Os membros ali entre aspas, da igreja. Quem que era o irmão mais velho? Jesus. E ela estava indo ler o testamento que esse irmão mais velho que tinha falecido deixou. Olha a inteligência dela. Mas uma época muito difícil. E hoje nós ainda temos a Bíblia em nossas mãos, hoje nós temos a oportunidade de vir até a igreja, adorar a Deus, e muitas vezes nós não valorizamos esse momento. Talvez você, às vezes, dá uma desanimada, mas valorize esse momento. Vai chegar um outro momento também que nós novamente seremos proibidos, mas por enquanto nós temos essa liberdade. Agora, se você, do que eu estou discorrendo aqui falando, e você também que já conhece, fala assim, mas chega de tanta coisa ruim, cadê esse Deus? Cadê esse Deus que não vê tanta coisa ruim, perseguição, só o mal está vencendo? Vamos ver o que aconteceu ao abrir o quinto selo. O quinto selo está em Apocalipse 6, verso 9. Quem quiser pode ler. Quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. 10 também. Clamaram entre vós, dizendo, até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre
Você estava cansado de tanta coisa ruim que eu estava falando aqui? De tanta perseguição, de tanta morte aos cristãos? Parece que o lado errado que estava certo. Cadê esse Deus que não aparece? E o quinto selo, ao se abrir o quinto selo, é esse clamor que o sangue debaixo do altar estava dizendo. Senhor, até quando? Até quando nós vamos ficar aqui sofrendo por fazer a sua vontade? Até quando? Muitos, isso daqui está no estudo, muitos pegam esse trecho e falam assim, olha, tá vendo? Nós podemos acreditar na vida após a morte, que as almas elas estão em algum lugar clamando, conversando com Deus. Mas não feche aí, marque a sua Bíblia e abra a sua Bíblia lá em Gênesis, capítulo 4. Marque aí que nós vamos voltar, mas vá lá em Gênesis, capítulo 4. Aí nós vemos o primeiro homicídio e Deus fala uma frase interessante para Caim. O 4, verso 10 e 11, quem quiser pode ler. E disse Deus, que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama na terra a mim. És agora, pois, maldito sobre a terra, cuja boca se abriu para receber de tuas mãos o sangue de teu irmão. O que está dizendo aí? Quem que clamou a Deus? O sangue de Caim. Então, o que está dizendo lá em Apocalipse? Como eles estavam numa cena do santuário ali, vocês estão vendo o altar de sacrifício, e depois que eram feitos os sacrifícios, eram aspergidos sangue ali nos pés do altar. O sangue dos animais, principalmente ali dos bezerros. E eles fizeram aí, no Apocalipse vem trazendo essa imagem para dizer que o sangue de todos os mártires, ou seja, todos aqueles que morreram, eles estavam clamando, o sangue deles estavam clamando por justiça. Assim como não foi a alma de Caim que clamou a Deus, foi o sangue que Deus viu, a morte dele, a morte de todos os cristãos está clamando a Deus ao abrir o quinto selo. Até quando? Até quando nós vamos sofrer? Até quando? Quando que o Senhor virá para fazer justiça? Então, todas as pessoas ali que deram a sua vida por amor ao Evangelho, que deram a sua vida por amor à verdade, em algum momento o Apocalipse mostra que a morte deles, o que eles passaram, estava perguntando até quando nós vamos ter que passar por isso? Quando o Senhor voltará? Quando o Senhor voltará para fazer justiça? E é interessante que ao abrir o quinto selo com esta mensagem, do ano 1517 até o ano 1798, foi o ano em que começou a Reforma Protestante. O ano em que Martinho Lutero, ali juntamente com alguns, principalmente Martinho Lutero, eles começaram a reivindicar a verdade. Eles começaram a mostrar pela palavra de Deus que aquilo que os bispos de Roma, aquilo que os líderes falavam estava errado. Que nós somos salvos somente pelo sangue de Cristo, nós somos salvos pela justiça de Cristo. E isso houve mais batalhas e mais batalhas. Nessa época, aí, como eu comentei com vocês, o edito saiu o edito de Trento, onde diz que a tradição é acima da Bíblia. E Martinho Lutero sempre batia de frente falando, não, a palavra de Deus que está correta. E a salvação, ela vem pelo sangue de Cristo Jesus. Então foi uma época em que o sangue dos cristãos, dos mártires, começou a clamar a Deus e a reforma protestante começou aqui nessa terra. E foi uma época em que já estava para chegar a época do tempo do fim. Mas o que realmente marca a época do tempo do fim? Vamos ver aqui no sexto selo, que houve
algumas coisas que aconteceram. O verso 12 e o verso 13. Pode. 12 e 13. Observei quando ele abriu o sexto selo, houve um grande terremoto, o sol ficou escuro como um tecido de fina negra. Toda a lua tornou-se vermelha como sangue, e as estrelas do céu caíram sobre a terra como figos verdes caem da figueira, quando sacudidos por um vento forte. Então, o sexto selo, quando se abriu, foi marcado por três ou quatro situações da natureza. Aí nós vimos o grande terremoto que aconteceu em Lisboa e pegou por várias partes do planeta, o escurecimento do sol. No mesmo dia a lua se tornou em sangue e a queda das estrelas. Esse grande terremoto de Lisboa, ele aconteceu em 1º de novembro de 1755. Todos viram que estava se cumprindo aí a abertura do sexto selo, porque foi um terremoto que já tinha acontecido outros terremotos, mas esse foi terrível, esse foi o pior de todos. Depois, o escurecimento do sol e da lua foi no dia 19 de maio de 1780. Eu lembro que, quando pequeno, eu escutava esse estudo, não lembro se era pela narração do pastor Rabelo ou quem que narrava, e nessa narração falava que nesse dia 19 de maio de 1780, meio-dia, tudo se escureceu, as galinhas voltaram para o puleiro, todo mundo se recolheu com medo, falando: hoje chegou o fim do mundo. E de noite, como a lua reflete a luz do sol, à noite ela apareceu como sangue. Ela não estava na sua claridade, refletindo a luz do sol. E em 13 de novembro de 1798, a queda das estrelas, a mais famosa de todas. E aqui está falando que, no finalzinho do verso 13, está dizendo que as estrelas elas cairiam como figos verdes caem da figueira quando sacudidos por um forte vento. Os historiadores da época falaram que a Bíblia não poderia ter dado uma explicação melhor, um exemplo melhor. Porque a queda das estrelas foi algo assim que realmente, quando balança o pé da figueira, tudo é maduro e elas caem. Então, nessa época aqui, começou-se o tempo do fim na abertura do sexto selo. O sexto selo começou aí o tempo do fim, que é o tempo que nós ainda estamos vivendo hoje, no sexto selo. Mas começou isso daqui... a queda das estrelas aí em 13 de novembro de 1833, mas uma coisa interessante que nós podemos ver antes de ver o sétimo selo, nós não vamos ler ele todo, mas se você quiser dar uma olhada aí em Mateus 24, pode abrir a sua Bíblia em Mateus 24. Mateus 24 é o jornal, eu acho que é o pastor Michel Borges costuma falar que Mateus 24 é o jornal nacional, escrito há 2000 anos atrás. Se você ler esse jornal, olhar o jornal nacional e ler Mateus 24, você vê que tudo que está escrito aqui está se cumprindo em nossos dias. E aqui os discípulos começaram a fazer perguntas para Jesus, como seria o final dos tempos, ou quando seria a grande perseguição. E Jesus, por amor a eles, começou a misturar as coisas, começou a misturar a perseguição ali de Jerusalém, a destruição do templo, e começou a falar para eles também do final dos tempos em que nós estamos vivendo hoje. Jesus começou a misturar para eles entenderem e para eles conseguirem aceitar naquele momento. Porque se Jesus tivesse falado a verdade para eles, talvez... O Espírito de Profecia diz, lá em Eventos Finais,
que talvez eles não iam suportar. Mas aqui, Mateus 24, aqui você pode ver no verso 4 até o verso 7, Jesus respondeu: cuidado que ninguém os engane, pois muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras, mas não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Nação se levantará contra nação e reino contra reino. Haverá fomes e terremotos em vários lugares. Tudo isso é o início das dores. Verso 14. Verso 12. Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. E esse evangelho do reino será pregado em todo o mundo, como testemunha a todas as nações, e então virá o fim. Então hoje, tudo isso que aconteceu na abertura do sexto selo, a partir do ano de 1798, nós estamos ainda vivendo na época do sexto selo. Aí já não está paralelo certinho com as igrejas, porque nós já estamos na sétima igreja, a igreja de Laodiceia. Mas é interessante que, se você começa a assistir jornais, principalmente alguns jornais aí, alguns noticiários que parece que a audiência deles aumenta, eles só gostam de falar de tragédia, tragédia, tragédia. E é interessante que falam que nos últimos dias o amor de muitos ia se esfriar. Ia se esfriar por Deus, ia se esfriar um para com o outro. E nós devemos tomar cuidado, porque assim, às vezes você assiste uma destruição em massa, alguma coisa terrível, aí você fala, nossa, você sofre, e no outro dia você liga de novo. Aí num dia morreu 10, no outro dia você fala, pelo menos foi menos, né? Morreu só 5. Mas como assim? Morreu só 5, mas morreu. Mas é tanta coisa ruim acontecendo que parece que nossa mente vai ficando cauterizada. As pessoas parecem que já não têm mais valor. Hoje as pessoas são mortas por qualquer coisa. E isso tudo mostra que Jesus está voltando. São os sinais do tempo do fim. Já começou lá em 1798. Mas eu posso dizer que nós estamos no fim do fim. Lá começou os finais do tempo. E nós estamos no fim desse fim. E o sétimo selo, ele se abre, mas o sétimo selo, ele se abre com uma grande notícia. Vamos ver aí, Apocalipse 8, verso 1. Quem quiser pode ler. O sétimo selo, ele nos mostra que será na época da volta de Jesus. O sétimo selo, quando for aberto, já será o final glorioso em que Jesus voltará. Por que pulou do verso... Por que pulou do capítulo 6 já para o capítulo 8? Você pode voltar aí, em Apocalipse 7, verso 2 e 3... Quem quer ler aí? Apocalipse 7, verso 2 e 3. Vi outro anjo que subia do nascente do sol, tendo os selos do Deus vivo, e clamou em grande voz aos 4 anjos, aqueles aos quais fora dado fazer dano à terra e ao mar, dizendo, não danifiqueis nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até selarmos ao tronco o servo do nosso Deus. Você quer saber o que é esse selo do Deus vivo? Pelos títulos, não sei, pastor, mas eu acho que é semana que vem, né? Que vocês vão estudar o que é o selo do Deus vivo. Veja também, por favor, o verso 16 e o 17. Isso. Jamais terão fome, nunca mais terão sede. Não cairá sobre eles o sol, nem a dor nenhuma. Pois o cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes da água da vida. E Deus enxugará os olhos toda a lágrima. Amém? Antes de nós fazermos o comentário final, alguém leia também Apocalipse 6, 14 e 17.
14 até o 17. O céu encolheu-se como pergaminho quando se enrola. Então todos os montes e ilhas foram movidos do seu lugar. Os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos, e todo escravo e todo livre se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes. Disseram aos montes e aos rochedos: caí sobre nós, escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro. Porque chegou o grande dia da ira deles. Quem é que pode suceder? Irmãos, eu li aqui alguns trechos entre o sexto e o sétimo selo, a época em que nós estamos vivendo. E depois vocês vão estudar sobre o selo do Deus vivo, vocês vão estudar sobre as 7 pragas. Mas antes de tudo isso acontecer, Deus vai selar as pessoas, os salvos. Aí vem trazendo um número simbólico dos 144 mil. Mas o apelo desse estudo é: vocês viram que já foram abertos os 7 selos por Jesus, foi mostrado a João. A época da história já foi se passando, nós estamos no penúltimo selo, vivendo a história deste mundo no penúltimo selo. Agora só basta o fim dos tempos, a volta de Jesus, quando se abrirá o 7º selo, a salvação. Mas várias coisas ainda estão por acontecer. As profecias estão se cumprindo. Jesus vai voltar para nos buscar pela graça dele. E antes dele voltar, ele vai selar a cada pessoa. E você quer ser selado de que forma? Vocês vão ver sobre isso na semana que vem, mas haverá diferença entre aqueles que aceitaram Jesus como seu Salvador e aqueles que não querem aceitá-lo. Aqueles que não quiserem aceitá-lo, vocês viram aí pelo finalzinho do capítulo 6, que vai pedir para as rochas, as montanhas, escondei-nos da face daquele que está voltando, que chegou o grande dia da sua ira. Parece que é estranho, né, nós olharmos para um Deus de amor e falar que chegou o grande dia da ira dele. Mas a Bíblia fala que vai chegar esse dia, essa obra de Deus, a estranha obra de Deus. Um Deus de amor, mas também é um Deus de justiça. E o apelo que eu faço para vocês essa noite, que nós não poderíamos fechar o livro do Apocalipse sem fazer um apelo, é que se entregue nas mãos de Deus. A Bíblia é verdadeira. Tudo o que foi falando já aconteceu pela história, foi comprovado pela história. O que ele falou que ia acontecer, até a própria história confirma. Nós vimos tudo isso aí nos livros de história, enquanto a igreja romana perseguia os cristãos, falando que isso era a vontade de Deus. E semeou aí a ira de Deus. Apareceram muitos ateus por causa disso, porque falou: como um Deus de amor pode fazer essas barbaridades? Só que esse Deus é um Deus de amor que avisa todas as pessoas e fala assim: filho, me aceite, eu vou voltar para te buscar. Só que esse dia será um dia glorioso, o dia que nós mais pregamos, o dia que nós mais falamos, mas também vai ser o pior dia para aqueles que não quiserem aceitar a Jesus. Então o meu apelo essa noite é: aceite a Jesus no seu coração. A Bíblia está se cumprindo. Nós vimos aí no livro do Apocalipse. Mas como eu falei lá no começo, eu vou voltar a repetir para vocês. Essa visão, João, ele estava dentro do santuário de Deus. E esse mesmo Jesus hoje ainda está no santuário intercedendo por você. Se você acha assim: olha, minha vida não tem jeito, eu já estou começando a ficar com medo desses acontecimentos finais aí, porque vai ser terrível e eu vou ser torrado. Não. Acredite. João viu Jesus que morreu, o Cordeiro foi lá para o santuário, ele está intercedendo por você. Só basta você se entregar nas mãos dele e falar: eu te aceito, muda a minha vida, eu quero ser salvo. E naquele grande dia, quando se abrir o 7º selo, será um dia de alegria para você. O 7º selo ainda vai se abrir, todos os restos já abriu. Mas não tenha medo desse dia. Acredite que o nosso sumo sacerdote, ele está intercedendo por nós, ele virá para nos buscar. Que Deus nos abençoe. Amém.